Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 135 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica, para na primeira pessoa transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a perceber que conhecimentos teóricos é que obtiveram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que emprestam na sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que são líderes, mas também conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para poderem influenciar positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que esta é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa, de modo que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Paulo Matavela, economista, consultor financeiro, com experiência nos setores financeiro e de telecomunicações, criador do canal Rescaldos Financeiros, pesquisador e líder. Líder Paulo, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Dr. Sandy, e obrigado pelo convite, e vamos poder conversar juntos um pouco sobre a minha experiência e um pouco também sobre a liderança, que julgo eu que é um tema extremamente pertinente e atual ao nível da nossa sociedade. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Líder Paulo aprecia chá num dia quente como hoje. Como é que vê a pertinência de um chá e no seu dia a dia em geral, em que momento você toma chá e como é que se sente quando toma um chá? Ok. Não tínhamos como, né? O programa é chá de liderança. Temos aqui essas três vertentes, né? Que do chá, do conhecimento, habilidades e as atitudes. Então temos que fazer jus àquilo que é o programa. No meu dia a dia, eu gosto de, pelas manhãs, sempre tomar um chá de limão, de preferência. Eu acredito que o limão ajuda-me naquilo que são as minhas atividades diárias e garante uma melhor concentração do meu dia. Então, eu gosto de chá e normalmente, numa base diária, tomo chá com limão. Excelente. Falou aqui, quando destacava os ingredientes do chá, da forma como aprecia fazê-lo, falava do limão e dizia que o limão ajuda na sua concentração para o bom desempenho das suas atividades. Olhando para conhecimento, habilidade e atitude, o que acha que desses três é o mais importante para a eficácia do trabalho do líder? Bem, acho que é uma boa questão. Primeiro porque os três devem trabalhar entre si. E em algum momento é um pouco complicado dizer qual é o mais importante. Mas eu vou tentar, né? Vou aqui tentar. Eu acredito que o primeiro passo, né? Para o trabalho de líder ser eficaz é o conhecimento. Porque não basta nada termos atitude sem conhecimento. Não basta nada somente ter habilidades, mas sem conhecimento. Porque as habilidades não vão trazer aquilo que são os frutos positivos como tal. Porque nós somente temos o talento ou habilidade, mas não temos o conhecimento
de causa, de como fazer as coisas e de como realizar, o conhecimento, por exemplo, da liderança como tal, como liderar, como usar a empatia na nossa liderança. Então, o primeiro passo é o conhecimento. E a sigla até já diz, começa com C, que o C é a primeira, então é o conhecimento. Mas todas elas devem trabalhar entre si, conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, um bom líder, ele deve trabalhar essas 3 esferas consigo, deve ter conhecimento, deve garantir as suas habilidades, ou seja, procurar aumentar as suas habilidades, podem ser habilidades técnicas, profissionais. Não falamos das habilidades, temos o caso das questões do soft skills, dos hard skills, né? E depois, atitude. Porque nós temos casos em que a pessoa tem conhecimento, tem habilidade, fala e nós percebemos que essa pessoa tem conhecimento, tem habilidade, tem capacidade de fazer, mas não toma atitude. Então é importante tomar atitude, e eu vou dar um exemplo meu concreto quando da criação do meu canal do YouTube, Rescaldos Financeiros, que eu criei ano passado. Só tem 1 ano, mas está a trazer frutos extremamente positivos. Qual foi a base? A base foi basicamente olhar nessa esfera do chá. Eu tinha conhecimento, nesse caso conhecimento econômico e financeiro e das matérias relacionadas à economia e demais, e as áreas relacionadas, e busquei mais habilidades através de formações, seminários, participação em seminários, como se comunicar melhor, como desenvolver, entre outras técnicas, para poder aumentar as minhas habilidades. E tomei a atitude. A atitude foi criar o canal e começar a fazer os vídeos. E está a dar o que está a dar. Então, esta combinação é extremamente perfeita, mas há uma coisa que eu vou deixar aqui como conselho. É um processo. Não podemos achar que isso é um processo automático. Sim. Então, leva o seu tempo, dependendo de cada caso. Então, é uma fase de conhecimento, que a pessoa vai bebendo do seu conhecimento. Há uma fase de habilidades, que a pessoa vai procurar aprimorar aquilo que são as suas habilidades. E chega a fase de tomar a decisão e tomar a atitude. E se tornar este líder eficaz. Excelente, muito obrigado. Qual é a importância de alguém, por exemplo, estamos a dizer aqui, alguém que prima pelo conhecimento, para complementar a uma habilidade de forma a saber fazer com técnica, com arte, de forma distinta. Qual é a importância deste profissional buscar conhecimento sobre liderança para o seu brilho profissional, nomeadamente no caso do líder Paulo, enquanto economista, enquanto um consultor financeiro? Qual é a importância do conhecimento sobre a liderança para exercer com sentido de responsabilidade, ética, moral, a sua atividade profissional? Bem, como já havia dito, o conhecimento é primordial e, ao meu ver, é a primeira esfera que deve-se ter em conta, considerando essas 3 esferas do chá. É extremamente importante porque o Paulo Matavela, em algum momento, para ser um bom economista, para ser um bom líder na sua área financeira, ele precisa ter conhecimento. E o conhecimento é procurado, né? Esse conhecimento é investigado, né? Então, eu preciso de obter mais conhecimento da área, conhecimento atualizado, para eu poder melhor me posicionar. O mundo, estamos num mundo de tendências. Então, o líder não pode ser estático. O líder deve acompanhar as tendências. E para acompanhar as tendências, tem que constantemente procurar obter mais conhecimento. Há várias formas de obter conhecimento. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma parte do tempo do meu dia para ler alguns livros de matéria econômica e financeira e de liderança, inclusive de liderança espiritual. Outra parte do meu tempo, normalmente quando estou por vezes a conduzir,
acedo ao YouTube e começo a ouvir áudios. Áudios de liderança, áudios sobre algumas matérias econômicas que eu possa ter algumas dúvidas, e enquanto estou a conduzir eu ouço e vou obtendo mais conhecimento. Então são essas, por exemplo, algumas das formas que eu uso para poder obter mais conhecimento, porque o conhecimento é extremamente importante para nós melhor realizarmos a nossa atividade. Então a importância é extremamente válida, quer dizer, eu acho que um líder sem conhecimento não é um líder. E há um ponto, e que já vamos entrando um pouco mais a fundo sobre a liderança. Além de ter conhecimento como tal, o líder tem que ter autoconhecimento. Então, é preciso ter conhecimento, é preciso ter um autoconhecimento para poder melhor liderar, para poder melhor realizar as suas atividades cotidianas, profissionais, ao longo da sua carreira e ao longo da sua vida, inclusive pessoal. Excelente. Como é que o líder Paulo faz assim o uso? Falou-nos que investe no autoconhecimento, no conhecimento em matérias específicas ligadas à sua área de formação. Como é que o líder Paulo busca aperfeiçoar-se a si próprio? Teríamos self-made leader, quando olha para, por exemplo, os seus próprios vídeos produzidos por si, nomeadamente no rescaldo financeiro. Qual é a sensação e como é que usa esta ferramenta para poder ser um espelho com vista ao seu aperfeiçoamento contínuo, e de que utilidade isso pode ter para qualquer líder? Exato. Acho que é uma boa questão. A minha técnica que eu uso para melhor aprimorar aquilo que são as minhas habilidades ou o meu conhecimento, né? Obter melhor conhecimento, é conversando ou trocando experiências com pessoas que eu sei que também têm conhecimento daquela área, que por vezes, às vezes, têm um conhecimento mais aprimorado que o meu. O que acontece? Se eu estou a trabalhar numa certa matéria, sim, eu já fiz um vídeo, por exemplo, sobre política monetária, e eu procuro conversar com pessoas que também têm domínio de política monetária. Ao conversar com essas pessoas, eu vou identificar algumas lacunas que eu tive, por exemplo, naquele vídeo. Ou eu vou identificar algumas falhas ou alguns pontos que eu preciso aprimorar. Porque por mim só, eu posso já não conseguir identificar. Tá? Eu preciso de me relacionar, eu preciso de criar o networking com as outras pessoas que também têm conhecimento. Porque no fundo o conhecimento é isso. É partilha de saber. Então, essa é uma das melhores formas que eu uso. Eu sempre procuro encontrar pessoas que são mestres ou que têm domínio numa área específica, e eu, fazendo isso, eu logo automaticamente consigo identificar aquilo que são as minhas lacunas, as minhas falhas, por exemplo, tive neste vídeo ou nesta apresentação, e das próximas vezes eu vou considerar aqueles pontos e cada vez mais procurando melhorar. Maravilha. Falou-nos aqui do networking, faz lembrar-me essa questão do valor intrínseco que tem a construção de rede de relacionamentos, networking, quando se chama de capital social. Qual é a importância do líder buscar por referências? Por exemplo, na sua jornada teve naturalmente mentores quando era estudante, foi se identificando com um outro economista na praça. Quem foram os seus mentores e como é que nos dias de hoje faz da sua mentoria aos outros, aos futuros líderes, aos atuais líderes um pouco mais jovens que o líder Paulo? Como é que vê essa questão do network, construção de relações, de redes, como um processo de sustentabilidade a longo prazo, de repassagem de testemunho e de criação de comunidades para impactar comunidades? Exato. Acho que é um ótimo caminho para a sustentabilidade, porque são gerações, né? Então, tu aprendes com um mentor e depois tu também se tornas um mentor e vais ensinar a outro mentorado. Acessivamente, aquele mentorado, acessivamente, é uma cadeia extremamente ótima para a sociedade e que cria uma sustentabilidade. Não, sem dúvidas, eu tive sim mentores, desde mentores específicos sobre a área econômica, também mentores de liderança mesmo,
que ajudaram-me a trilhar os passos, inclusive no trabalho, por exemplo. Eu tive um mentor, um bom profissional, que já agora eu vou cumprimentá-lo, que é o Pedro Fernandes, é um dos responsáveis, uma das pessoas que trabalhei com ela, e é um grande profissional na área de tecnologias de informação. Foi uma pessoa que me ajudou bastante a perceber melhor alguns pontos, ou a alcançar um nível de visão que eu não conseguia perceber por si só. Então, é uma das pessoas que me ajudou bastante, ao nível também da liderança, através de alguns livros, né? Alguns gurus de liderança a nível internacional, mas mesmo a nível local. Tiveram pessoas que ajudaram-me a desenvolver mais ainda e a entender a liderança de uma forma diferente. Por exemplo, eu fiz uma formação de High Impact Leadership Program na Universidade de Wits, e tive mentores lá de liderança. E esta formação, ela incidia numa liderança mais patriótica, que a ideia era mesmo humanidade, liderança, no sentido do patriotismo do seu país, cultura, diversidade, gênero. Então, tive lá mentores extremamente ótimos ao nível da África do Sul, que trouxeram-me esta abordagem, e inclusive um dos temas que discutimos muito foi a questão da falta de igualdade de gênero nas igrejas. Eles alegavam que, ou discutiu-se que há uma falta de igualdade de gênero nas igrejas. Pode ser por questões bíblicas, né? Do pastor e questão da direção da igreja, ou por outros motivos, podemos não aqui, mas a questão que se colocava era, pelo menos no membro da direção da igreja, tem tido poucas mulheres. Porque as igrejas normalmente têm um membro de direção. Tem sim pastores, mas tem um membro de direção. Tem tido poucas igrejas, e a questão era o porquê. Então, discutimos muito essa questão, por exemplo, de igualdade de gênero nas igrejas e outras questões patrióticas. Então, foi um momento muito bom e ajudou a despertar coisas ou pontos que se calhar eu não considerava naquilo que é na minha base de liderança. Porque não vamos negar que acho que hoje em dia que estamos a evoluir cada vez mais na liderança, mas eu particularmente, anteriormente, olhava a liderança na vertente de, quer dizer, como chefe, né? Como bem se diz, que a liderança no sentido de dizer certas coisas como tal, pedir ou mandar ou determinar ordens para que certas coisas sejam feitas e as pessoas serem subordinadas assim. Mas a liderança é mais do que isso. A liderança é entrar no intrínseco, é ter essa empatia com a pessoa, é fazer com que a pessoa se desenvolva por si só, ela descubra os seus talentos através de um processo de mentoria, de ajuda, que tu estarás ali a poder ajudar, porque no fundo todo mundo tem dom, todo mundo tem talento. Então o grande líder é aquele que ajuda os seus liderados a descobrir os seus talentos. É profundo quando nos transmite, nos ensina sobre a vertente de assuntos transversais, nomeadamente a questão do gênero, de que forma é que isto pode trazer assim um equilíbrio, sobretudo a nível das lideranças, a lume deste curso que fez, que é High Impact Leadership. Olhando para a liderança no contexto moçambicano e num cenário em que hoje vivemos uma crise, qual poderia ser o papel de uma liderança em que se observa uma melhor igualdade de repartição de gênero, sem que necessariamente seja para ser um efeito cosmético, para dizer que somos inclusivos, mas que efetivamente números, né? exatamente, mas que efetivamente há essa valorização sobre a importância que a mulher tem de trazer um equilíbrio, uma harmonia para o impacto que as lideranças se desejam. Não, sem dúvida. Eu acho que o que está acontecendo atualmente é, a nível das empresas que estão em Moçambique, residentes em Moçambique, mas que são internacionais, elas têm apostado muito nesse aspecto do gênero. Mas para as empresas locais, públicas,
ainda não vejo muito. Muitas das vezes é mais um aspecto cosmético, só para dar a entender de que temos um número X de mulheres a exercer essas funções, mas elas não são dadas o direito ou o poder de exercer devidamente aquela função. Então, não temos esse equilíbrio. Eu acho que um equilíbrio no nível de igualdade de gênero, em termos de mulheres e homens, pode sim contribuir positivamente ao nível de uma liderança cada vez mais humanística e carismática ao nível do nosso país. É um desafio, mas é um desafio que devemos tomar em conta. Por quê? Porque as mulheres, inclusive a própria Bíblia já diz, as mulheres elas são mais cuidadosas, ela é ajudadora em si também do homem como tal. Então, uma liderança em que está equilibrada, em que temos homens e que temos mulheres que exercem na efetividade o seu papel, isto pode contribuir positivamente, porque há certos pontos que o homem, pela sua natureza, ele não é muito sensível a esses pontos. E a mulher é. Sim. Então, criamos aqui um casamento perfeito. Né? Que é, no fundo, na verdade, aquilo que é o casamento como tal. O matrimônio como tal. Mas nós vamos a ver o casamento é composto pelo homem que tem aquilo que são, pela sua natureza, uma certa postura. E depois tem a mulher que depois cria aqui uma relação, um equilíbrio, né? Que é este equilíbrio que Deus procura nesta situação. Agora, é o mesmo equilíbrio que a gente precisa trazer no desenvolvimento do nosso país, na liderança do nosso país, que não existe atualmente. Né? Então, se ceder os cargos e posições de liderança a mulheres e elas terem o poder efetivo de exercer. Porque uma coisa é atribuir, mas elas não terem poder efetivo de exercer as suas atividades devidamente. E uma coisa é dizer que ela é diretora adjunta disso, ela é diretora, mas no fundo ela não faz. A ideia é que elas exerçam efetivamente essas funções. Eu acredito que isto pode contribuir positivamente para um equilíbrio ao nível da gestão e da liderança do nosso país. E criar um equilíbrio em vários setores que a liderança masculina por si só ela pode não estar a ter em conta. Excelente, muito obrigado, interessante esse ponto. Enquanto um pesquisador e um consultor que tem aquele olho clínico, aquele olho de águia de adentrar não só para as organizações, mas para indústrias, contextos, e enquanto analista que olha dados, faz regressão, faz projeção, e olhando para a estrutura econômica do nosso país, que é Moçambique, que tem uma economia dependente de exportação de matéria-prima e que nos dias de hoje vive o efeito da maldição de recursos, né? Qual pode ser o papel do modelo econômico que olha para cadeias de valor de alto impacto, nomeadamente enquanto analista que está com experiência nas indústrias de telecomunicações e do setor financeiro? Qual pode ser o papel ou contributo, por exemplo, desses dois setores para aquilo que poderia ser uma economia, uma estrutura econômica mais robusta a nível nacional? Ok. Eu acho que o primeiro passo para nós atingirmos este ponto é uma questão de políticas, como posso dizer, políticas fiscais e monetárias. Para mim, o grande problema que acontece no nosso país não é a falta de recursos. Isso é óbvio que recursos existem. Mas sim, é a má alocação dos recursos. Então, há uma má alocação dos recursos. Recursos existem, como bem disse, por exemplo, nós temos recursos naturais, mas estamos a cair naquilo que é a maldição dos recursos naturais, que tanto procurávamos evitar com vários estudos e pesquisas. Inclusive até apresentei um estudo na Jornada Científica do Banco de Moçambique sobre o Fundo Soberano, que sugeria a criação deste Fundo Soberano e como ele deveria ser gerido. A questão é, até que ponto esse Fundo Soberano
está a ser sugerido, está a ser gerido conforme essas tais recomendações. E indo de encontro com aquilo que, por exemplo, são os princípios de Santiago, que têm suas leis específicas. E não há interferência política. Então são esses pontos que não estão a ter sido em conta, não estão a ter em conta, e acaba havendo o quê? Uma má alocação dos recursos. Então, para mim, para qualquer setor, independentemente do setor financeiro, o setor de telecomunicações, para que estes outros setores possam contribuir positivamente para o crescimento, desenvolvimento econômico e criação de um modelo econômico saudável, é importante que haja uma harmonia entre as políticas fiscal e monetária. Haver uma harmonização entre essas duas políticas e garantirmos uma melhor alocação das nossas receitas, uma melhor alocação dos recursos, que eu acredito que é o que não acontece atualmente. Nós vemos, por exemplo, vou dar um exemplo claro. O Banco de Moçambique vem introduzindo medidas de política monetária, posso aqui dizer boas, tem contido a inflação a níveis estáveis, inflação baixa estável a nível de um dígito, tem reduzido as taxas de juros de referência, mas, por exemplo, nos últimos tempos, o acesso ao crédito teve uma tendência a reduzir. Mas a medida de política monetária do Banco Central, o principal objetivo era garantir um maior acesso ao crédito quando ele reduz as taxas de referência. Por que isso não acontece? Porque não há um casamento com a política fiscal. Por que o indivíduo ou a empresa há de ir à procura de crédito se não há condições para ele fazer o investimento? E quem cria essas condições? É a política fiscal. Não há um ambiente de negócios. Não há políticas que proporcionam os trabalhadores para melhor gerir os seus rendimentos ou os seus créditos. Existem algumas políticas específicas que o governo pode criar. Então, quando não temos esse casamento, vamos ter aqui sempre um desnível. E isso vai impactar a qualquer setor. Mesmo no setor financeiro, podemos aqui olhar a questão de inclusão financeira e tudo mais. Às vezes não vamos atingindo os níveis desejados. Claro que a inclusão financeira tem melhorado bastante, mas ainda temos déficits. Porque de um lado a política monetária introduz alguma medida, mas não há um casamento com a política fiscal. Então eu acho que o casamento entre a política fiscal e a monetária é primordial para que qualquer setor possa contribuir positivamente e ajude num modelo econômico mais promissor ao nível do nosso país. Excelente. Qual é o propósito de vida do líder Paulo Matavele? Okay, boa questão. Primeiro dizer que eu por algum tempo, como posso dizer, estive à procura de um propósito de vida. E uma das formas que eu aconselho também as pessoas, uma ferramenta que podem usar, foi o modelo japonês Ikigai. Este modelo é extremamente ótimo para ajudar a identificar aquilo que é o seu propósito de vida. E deve ter em conta algumas questões, né? Que é a questão de o que é que tu amas fazer, aquilo que tu fazes e que podes fazer sem que sejas pago, aquilo que tu tens paixão por fazer, que tu te sentes à vontade por fazer. Então são algumas dessas questões que, ao responder essas questões, elas te ajudam a procurar perceber qual é o seu propósito de vida, ou qual é a sua missão, ou aquilo que tu mais sabes fazer. Porque aqui é um ponto, propósito de vida não pode ser algo que simplesmente tu melhor sabes fazer, mas que não ajuda os outros. O propósito de vida, ele está relacionado com algo que tu fazes bem e melhor, e que com essa coisa tu consegues ajudar os outros. Tem que ter esta correlação. Então, por exemplo, o meu caso, eu percebi que através do canal YouTube eu faço bem melhor questão de ensinar e trazer a literacia econômica e financeira, e é algo que eu acredito que vai ajudar muita gente, porque ainda temos um déficit extremamente elevado no nosso país sobre conhecimentos econômicos e financeiros. Há muita gente que ainda não sabe
que é bilhete de tesouro, o que é obrigações de tesouro. E há muita gente que ainda não sabe o que é inflação. Eles falam de inflação, como é que isso impacta na minha vida, como isso impacta na minha renda, como eu devo poupar, o que eu devo ter em conta para poupar, quando é que eu devo consumir, qual é a parte do meu rendimento que eu devo determinar para o consumo, qual é a parte que eu devo determinar para a poupança, assim. Então, foi daí que eu consegui identificar o meu propósito de vida, que foi trabalhando nele, e aconselho a todos os telespectadores a irem pesquisar o modelo Ikigai, o japonês, e ter em mente que o propósito de vida não será ou não deve ser algo que somente a gente faz bem, melhor, mas que não agrega nenhum valor para a sociedade. Tem que ser algo que agrega valor à sociedade e que ajuda aos outros também. Pode trazer um benefício aos outros. Excelente. Olhando para aquilo que é o papel do economista numa sociedade, e importa que lembrar aquela velha máxima consagrada no livro, nos grandes manuais, por exemplo, no Paul Samuelson, que diz, por exemplo, o economista são as cabeças frias ao serviço de coração ardente, trazendo também aquele pressuposto segundo o qual não existem almoços grátis, trazendo aqui a questão de silogismos, por aí em diante. Mas se nós formos olhar para o papel dos economistas, da nata dos economistas, que até certo sentido são os pensadores, são os que são os braços direitos, vamos lá, de grandes líderes, né? E olhando para o Paulo Matavel enquanto um acadêmico, um pesquisador, um consultor, o que se espera da nova geração dos economistas? Se estivesse numa posição de ter que sugerir ou propor um programa, por exemplo, de formação, de um curso, por exemplo, de economia, o que poderia sugerir que deveria constar lá? Ou qual deveria ser o perfil em termos de produto acabado, de formação de um economista nos dias de hoje, tendo em conta os desafios atuais e futuros da nossa sociedade? Ok. Eu acho que aqui o primeiro ponto que devemos ter em conta é uma economia aplicada. Nós tivemos uma formação em que baseada numa economia não taxativamente aplicada, que comumente tivemos alguns desafios para depois melhor enquadrar aquilo que é o nosso conhecimento com aquilo que é a realidade, né? Porque na academia tu pode estar a ver a questão de taxas de juros de uma forma muito superficial, mas não há um casamento com aquilo que é a prática, com a aplicabilidade em si da economia como tal. Se numa ciência, eu acho econômica, eu acho que o nosso modelo de ensino devia procurar trazer uma economia mais aplicada e mais tendo em conta as situações do nosso país. Por quê? Ora, vejamos, eu acho que é bom, sim, temos sim que ter aquilo que é a economia internacional, sabemos dos grandes pensadores a nível mundial, para podermos nos inspirar. Mas é extremamente importante tu primeiro dominares melhor a economia do seu país, porque nós precisamos desses pensadores econômicos. Porque, afinal, o que é o economista? O economista, ele auxilia os gestores no processo de tomada de decisões. Então, precisamos de economistas capacitados, que conhecem melhor a economia do seu país, as nuances todas do nosso país e da região, para melhor auxiliar os nossos dirigentes, os nossos gestores. Agora, vamos ter uma situação em que os economistas estão preocupados em saber situações econômicas a nível da Ucrânia, a nível da Rússia. Sim, essas situações têm um impacto no nosso país, sim, porque é um país que depende em algum momento dos apoios externos e tem relações econômicas externas. É importante que a gente tenha conta, mas eu acho que é mais importante que nós dominemos melhor aquilo que é a nossa economia local e regional, para poder melhor aconselharmos os nossos gestores a como nos posicionarmos face devido a várias situações que existem. Então, acho que também é importante que no nosso modelo tenhamos mais em conta a questão de uma economia mais direcionada
ao nosso contexto atual. Porque tu vais estudar uma economia de fora, baseada num contexto diferente. O nosso contexto é extremamente diferente daqueles países. E tu não encontras aqui a sua aplicabilidade. Dá uma economia extremamente direcionada e virada para aquilo que é o nosso contexto. Por exemplo, nós, a agricultura é o principal ponto-chave do nosso desenvolvimento. Devemos ter uma economia mais centrada na agricultura, olhando mais áreas da agricultura, para termos pensadores econômicos que vão trazer políticas econômicas públicas que vão impulsionar cada vez mais a agricultura e outras relacionadas à região. Então, acho que a questão de termos uma economia mais centrada localmente, mas não obstante, é necessário também termos em conta que são os pensadores econômicos internacionais para nos inspirarmos, e também a aplicabilidade em si da própria economia. Excelente. Yeah. No mar dos pensadores, das teorias, das escolas de pensamento sobre liderança, qual é a escola de liderança com a qual se socializa e dos líderes dos quais se inspiram? Ok, a escola de liderança, que é a escola atual, eu faço parte da Academia de Liderança Serviçal, e eu olhei a Academia de Liderança Serviçal como uma academia ou como uma escola que tem me trazido um alento. E é local e tem me inspirado bastante. Porque eu não sabia, por exemplo, que a liderança deve ser baseada em Cristo, ou seja, uma liderança espiritual. Ou seja, o nome liderança espiritual em si eu não tinha, ouvia, mas não tinha a percepção real do que é uma liderança espiritual. E através desta Academia de Liderança Serviçal, eu pude aprender muitas matérias, e hoje sou formador da Academia de Liderança Serviçal, e olho essa academia como uma referência, assim, e vou dando aqui mesmo aos telespectadores a recomendar que possam procurar saber mais sobre a Academia de Liderança Serviçal e se inscreverem para as próximas edições, porque é algo que infelizmente ainda não temos muito ao nível do nosso país, mas é algo extremamente bom e proveitoso para qualquer cidadão que deseja se tornar um grande líder. E também, por exemplo, a liderança 360 graus é uma liderança também que eu me inspiro bastante e que eu uso alguns modelos e métodos mesmo no meu processo de ensino e aprendizagem com os meus alunos na Academia de Liderança Serviçal. E também a questão o ponto dos 5 níveis de liderança, onde temos a cadeia para até chegarmos ao nível do pináculo, o nível mais alto da liderança, que é o nível em que a pessoa não somente forma líderes, mas ela cria um impacto ao nível da sociedade. Quer dizer, é uma pessoa que forma líderes e também cria um impacto ao nível da sociedade. Então, a liderança dos 5 níveis de liderança, os 5 níveis de liderança é um modelo extremamente ótimo, e acho que qualquer um pode investigar. Os 5 níveis de liderança do americano John Maxwell. E é uma pessoa que já fez vários livros, vários manuais sobre liderança. É uma pessoa que me inspiro bastante nele, o John Maxwell, e aconselho a todos os espectadores a aderirem aos livros de John Maxwell e especialmente a este modelo de 5 níveis de liderança que ele introduz, de como as fases, nesse caso, para que a gente possa alcançar o nível máximo de liderança. Excelente. 2 livros que leu que mais lhe transformaram para o profissional que é nos dias de hoje, que poderia recomendar? Ok.
Eu vou dar um livro da área econômica e depois um livro na área de liderança como tal. Vou até botar dois. Um é o livro 360 graus, que já vem aqui tocado o ponto, que aborda sobre a liderança 360 graus. E o outro é o livro do próprio John Maxwell, que, como já havia dito, é uma pessoa que me inspira extremamente muito nele. Tem um modelo de liderança muito humanístico, que em algum momento assemelha-se àquilo que são os princípios e valores da liderança serviçal. Né? Tem lá uma base, um leito daquilo que é a abordagem que o John Maxwell traz nos seus livros, inclusive nos 5 níveis de liderança. E também o livro do Adam Smith, né? O nosso economista de referência, como bem disse, temos que olhar a economia local, que é o primeiro ponto para podermos evoluir, mas temos que nos inspirar também com os pensadores econômicos. Mas acredito que o mais importante, primeiro é importante que nós tenhamos domínio da economia local, como quando sugeria, e depois ter em conta aquilo que são os pensadores econômicos internacionais que vão nos ajudar a abrir o nosso mindset, né? Para melhor também trazer assuntos e abordagens, depois integrar essas abordagens ao nosso contexto local. Então, o Adam Smith, até o livro do Adam Smith também sobre economia, é uma referência para mim, e outros a cada dia vamos tendo vários novos economistas que vão trazendo várias abordagens extremamente distintas. Eu não me recordo o nome, mas o Prêmio Nobel da Economia de 2024 foi atribuído até a 3 economistas que trouxeram um trabalho que abordava a correlação de o porquê de países são ricos e os outros países são pobres, olhando uma abordagem de desenvolvimento capitalista. Então, são economistas também que trouxeram esse trabalho e, devido a esse trabalho, receberam o Prêmio Nobel da Paz. Então, temos que nos inspirar neles. Para um dia também recebemos o Prêmio Nobel da Paz. Desculpa, o Prêmio Nobel de Economia. Excelente. Como é que o líder Paulo prepara-se no dia a dia para poder se juntar aos seus liderados, para poder performar uma preparação do ponto de vista mental, física, espiritual e emocional? A primeira coisa que eu faço é, como já havia dito, é tomar chá com limão. Então, chá logo pela manhã. E a segunda coisa que eu faço, sempre que possível, é regar as plantas. Eu acho que o processo de dar vida, porque regar uma planta e dar vida a um ser vivo, ele nos rejuvenesce, né? Ele nos torna cada vez mais fortes e mais ativos e mais capazes de seguir em frente naquela jornada daquele dia para frente. Então, essas são as primeiras atividades que sempre que possível eu realizo para melhor seguir o meu dia e melhor exercer as minhas atividades, né? A nível de liderança, a nível de matéria econômica e financeira, e também como pesquisador. Excelente. Queremos agradecer este maravilhoso chá de balacate com limão. Desejamos assim muito bom ânimo, continua a ter esses momentos de sobriedade, de rejuvenescimento, de regar as plantas, de semear sabedoria, conhecimento, de repassar para outras gerações. E o Criador continua a dar-lhe esta visão de muito longo prazo, para que tenha sempre paz e bem-estar na sua família e no trabalho. Muito obrigado, para mim foi um prazer estar aqui convosco, Líder Sandy. Obrigado pelo convite e muito obrigado. Obrigado. Estas lições encontram postado nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sandy LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo-App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.